que não pôde. Então vamos lá, razões trigonométricas, exercício número um. Na figura abaixo está descrito o deslocamento de uma pessoa com relação a uma subida com inclinação constante alfa. Os ângulos geralmente são dados em letrinhas gregas. Alfa. Por semelhança de triângulos, podemos mostrar que a razão entre a altura e o afastamento, aqui o afastamento. Essa razão h sobre a, altura sobre afastamento, é sempre constante para diferentes percursos. Isto é, sempre que você dividir a altura sobre afastamento, vai dar o mesmo valor k. Esse k está simbolizando um número igual, uma constante. Chama de constante, né? Ou seja, para o camaradinho aqui que está caminhando, à medida que ele sobe, sempre de cada ponto que ele tiver, se você dividir a altura pelo afastamento aqui, ele te continuar subindo, quando ele chegar aqui em cima, eu vou fazer de uma outra cor. Vou fazer de amarelo. De amarelo, né? Notou, né? Que eu não vou fazer de amarelo, não. Vou fazer de amarelo. Quando ele chegar aqui em cima, aí ele aqui em cima, também a altura dividido pelo afastamento vai dar o mesmo valor. No fundo, galera, isso tem a ver com semelhança de triângulos, né? A altura dividido pela base de um triângulo está para a altura dividida pela base do outro triângulo, já que todos os caras aí são semelhantes, pois têm os mesmos ângulos. Eles têm o ângulo alfa em comum e têm o ângulo de 90 graus em comum e, por consequência, tem o terceiro ângulo também em comum, já que o que falta para completar 180 para um é o que falta para completar 180 para o outro. E assim, galera, você poderia estender esse raciocínio para milhares de outros triângulos. Se o camarada continuasse subindo, você formaria um triangulão maior ainda, porém semelhante aos outros dois primeiros, que também tem os mesmos ângulos alfa, beta e 90 graus e tararara. E também a razão entre esse cara, que é a altura, e esse cara, que é o afastamento, também daria a mesma coisa, sempre constante, sempre dando a mesma coisa. Foi a partir daí que os caras sacaram a ideia do seno, do cosseno e da tangente. Tá? Foi a partir daí. Primeiro vamos terminar a questão. Então, de acordo com as definições apresentadas pela trigonometria, a relação descrita nesse texto refere-se ao conceito de qual é a razão entre a altura e afastamento. Nesse caso, altura e afastamento estão sendo os que nós chamamos de catetos, né, galera? Os catetos são os pedaços do triângulo, os lados, que formam a quina de 90 graus. A altura aqui é o cateto oposto ao ângulo. Cateto oposto ao ângulo alfa. Não é, galera? O que está de frente para o ângulo alfa. E o que ele chamou de afastamento é o cateto que está colado, é o cateto que está logo ao lado, adjacente. Cateto que está ao lado do ângulo. Olha lá, ele aqui até ajuda a formar o ângulo. É o cateto adjacente a alfa, ao ângulo alfa. Galera, qual é a relação qual é a razão, qual é a relação trigonométrica que representa a razão entre cateto oposto e cateto adjacente? Tangente, né? Maria Eduarda respondeu, mas estava mutada, mas eu li, ó. Eu fiz a leitura labial ali. Tangente, né, galera? Tangente de alfa, que a gente simbolizaria assim, é igual ao cateto oposto, que nesse caso está sendo representado pela altura, sobre cateto adjacente, que nesse caso está sendo representado pelo afastamento. É essa tangente que vai dar sempre o mesmo valor, sempre para quaisquer triângulos. Por isso que foi possível fazer a tal relação trigonométrica, as tabelas trigonométricas. Olha, se você tem um ângulozinho alfa aqui, para quaisquer triangulinhos que você formar, o triangulinho 1, pequenininho, o triangulinho 2, mediano, um triangulinho 3, maior ainda, um triangulão 4, maior ainda,
Para todos, a tangente vai dar sempre a mesma coisa. Para todos. Vão ter a mesma tangente. Ou seja, quando você divide esse cara por esse, dá o valor da tangente de alfa. Quando você divide esse cara por esse, também dá a tangente de alfa. Quando você divide esse cateto oposto por esse cateto adjacente, também dá a tangente de alfa. Quando você divide o grande cateto oposto pelo grande cateto adjacente, todos vão dar o mesmo valor da tangente desse ângulo. Foi isso que os antigos usaram para justamente conseguir se localizar, por exemplo, no meio do mar, olhando as estrelas. Olha que poderoso isso, cara. Olha que ferramenta poderosa é a matemática, né? Você de noite, sem radar, sem GPS, não existia nada disso nessa época, e olhando as estrelas e com um instrumento chamado astrolábio, que era na verdade era um grande transferidor. Era um transferidor que o cara olhava e via em que inclinação estava a estrela tal, tal, tal. Aí, passado um certo tempo, primeiro ele olhava e via a estrela daqui. Aí, passava um certo tempo, o navio dele, ele olhava e já via a estrela com uma outra inclinação, com outros ângulos. E a partir dos ângulos e de cálculos trigonométricos, ele conseguia saber qual era a distância que o navio dele percorreu. Com pura matemática, com puro raciocínio de comparar uma coisa com a outra. E que os caras foram usando para tudo, né? Para construção, para depois descobrir as localizações dos planetas e galáxias e tudo, né? Como vocês acham que os caras sabem que Andrômeda está a não sei quantos anos-luz da Terra e não sei o que está não sei o que, se a gente nunca chegou lá? Como os caras sabem disso, pessoal? Muito bem, turma, usando trigonometria também. Eu não sei se vocês sabem, mas a trajetória do nosso planeta não é circular, ela é elíptica. Sabe o que é uma elipse? Esse ovo aí que eu desenhei no quadro, ó. É esse ovo aí, ó. Aí tem o Sol, né? Tem a Terra girando em volta, a física aí entrando, né? Tem a rotação da Terra em torno do Sol. Tem o seu local mais longe, chamado de afélio, e tem o seu lugar mais próximo do Sol, chamada de periélio. Depois, alguns meses depois do ano, vai ter de novo um outro afélio. Você já brincou de olhar algum objeto só com um olho e depois tapar um olho e abrir o outro e notou que o objeto se desloca um pouquinho de posição? Todo mundo já brincou disso, né? De fechar um olho e abrir o outro e ver que o objeto dá uma mudada de direção. Isso chama-se paralaxe, porque cada olho vai ter um ângulo um pouquinho para o lado, um pouquinho para o outro. Adivinha só, os cientistas usam a mesma ideia para ver a estrela longínqua lá longe. Lá longe. Eles olham a que posição ela está quando a Terra está de um lado, olham a que posição ela está quando a Terra está do outro e fazem um grande triângulo e fazem uma grande trigonometria, porque essa distância nós sabemos, ok? Esses ângulos nós sabemos, então você usa trigonometria para descobrir a distância de caras longínquos, olha. Né? Claro, utilizando-se também a ideia da luz se propagando, né? A galera que é do projeto de sábado aí de Física e Química também já está por dentro disso, a gente tem discutido bastante sobre essas questões. Mas aí, para vocês verem, né, galera, como está tudo ligado, né? Uma ferramenta matemática pode ser usada na astronomia, na navegação, no posicionamento, né, de satélites e tudo mais, né? Isso tudo partiu dessa ideia, de uma comparação inicial. Por exemplo, quando o cara fez lá um triângulo retângulo que tinha um ângulo de 30 graus, um triângulo retângulo que tinha um ângulo de 30 graus, ele sacou que o cateto oposto a esse triângulo sempre valia a metade da hipotenusa. O cateto oposto sempre valia a metade da hipotenusa. Se tu desenhasse um triangulinho de 30 graus e 90 e reto, né, retângulo, né, e com 30, e a hipotenusa valesse 10, o cateto oposto valeria 5. E se esse mesmo tipo de triângulo a hipotenusa valesse 100, o cateto oposto valeria 50. Sempre a metade. E se tu construísse um triângulo maior ainda, com a hipotenusa valendo 1000, adivinha quanto valeria o cateto oposto desse ângulo de 30 graus?
500. É por isso que o seno de 30 vale meio. Porque o seno é o quê? O seno ele mostra a relação, a divisão, a razão entre cateto oposto dividido pela hipotenusa. E sempre que num triângulo retângulo você tiver esse 30 graus aí, a relação entre cateto oposto e hipotenusa será de meio. O cateto oposto valerá sempre a metade da hipotenusa. É ou não é? Bota só o 500 dividido por 1000, vai dar meio. O 50 dividido por 100 vai dar meio. Todo triângulo retângulo que tem 30 graus, você pode esticar ele até o infinito, que todo, sempre que você dividir o cateto oposto pela hipotenusa, sempre vai dar essa relação. É daí que vem a importância disso. Estão sacando melhor, galera? Eu espero que eu esteja conseguindo traduzir melhor isso aí para vocês, que eu sei que é complicado mesmo na correria, né? Por isso que o seno de 30 é meio, né? E o cateto adjacente ao ângulo de 30 graus sempre vai valer a metade vezes raiz de 3. A metade vezes raiz de 3. Então, se você tem uma hipotenusa valendo 1000, o cateto oposto vai valer 500 e o cateto adjacente vai valer 500 raiz de 3. Sempre que o ângulo for 30 graus nessa posição dentro de um triângulo retângulo, tá, pessoal? Eu estou usando como exemplo, mas com outros ângulos vão ter outros valores. Por isso que os caras foram construindo tabelas. Certo? Por exemplo, quando os caras desenharam um triângulo retângulo que tinha como um dos ângulos 45 graus, que tinha como um dos ângulos 45, um triângulo retângulo, então 90, e que um dos ângulos era 45 graus. Quanto será o outro, galera? Quanto será o outro? 45 graus. 45 graus também, já que a soma de todos os ângulos de um triângulo tem que dar 180. Se tu já tem 90 aqui, falta outros 90 para cá. Claro que é 45 mais 45, né? Você tem 45 de um lado, você tem 45 do outro. E por que eu perguntei isso? Porque todo triângulo retângulo que tem um ângulo de 45 graus, por consequência, vai ter o outro ângulo de 45 e, por consequência, lembra que eu já expliquei a vocês que os lados e os ângulos se opõem de maneira proporcional? Logo, se você tem dois ângulos iguais, você vai ter também dois lados opostos iguais. Esse é um triângulo retângulo isósceles. E é isso que explica, por exemplo, se você quiser calcular, quer ver um cara famoso que bate com essa ideia? A tangente de 45 graus. Alguém tem de cabeça a tangente de 45 graus? Quanto é a tangente de 45 graus, galera? 1. Se tu aplicar a ideia da tangente nesse triângulo aí, repara só, se esse cara é isósceles, esse lado mede x de frente para o 45 graus, o outro lado que também está de frente para o 45 graus também mede x. Quando eu aplicar a tangente de 45, o que é a definição de tangente? Tangente é uma relação que vem da razão, ou seja, da divisão, do cateto oposto pelo cateto adjacente. Peraí, se o cateto oposto tem o mesmo valor do cateto adjacente, um cara dividido por ele mesmo vai dar 1. É por isso que quando os caras construíram a tabelinha para tangente de 45 graus, eles acharam 1, porque estão avisando que, olha só, galera, sempre que tu tiver um triângulo retângulo e que um dos ângulos é 90 graus e que outro ângulo é 45, caraca, esse cara vai ser aquele tal isósceles. E quando tu fizer a razão entre os catetos, um cateto dividido pelo outro, se eles são valores iguais, o cara dividido por ele mesmo dá 1 sempre. Estão sacando, galera, como nós chegamos naquela tabelinha do 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, raiz em cada um? Já tem essa tabelinha decorada? A tia Luana cantou musiquinha para vocês, amiguinhos? Vocês cantaram juntos para ela? Então vamos, Enzo Pina, canta pra gente a musiquinha, vai, com toda a afinação, vai. Você não vai fazer isso comigo. Ah, Enzo. Então, peraí, eu vou escolher uma pessoa que tem uma voz muito linda e bela.
Maria Luísa, cante bem afinadamente a musiquinha, Maria Luísa, da tia Luana, vai. Mó vergonha, né? Não, Jesus, pelo amor de Deus. Da maior vergonha, Nossa, né, eu era galera? a favor. O Enzo, que ele toca violão, aí ele Boa canta. ideia! O que que tem a ver? O violão e a voz, o que que tem a ver? Enzo França vai tocar e cantar hoje a tabela trigonométrica, hein, Enzo? Você tem até 5h30 para gravar as cifras da tabelinha trigonométrica e tocar pra gente, hein, cara? Sem escapatória, hein? Pô, Jesus, você acredita que acabou de arrebentar uma corda do violão? Pior então, tu vai só cantar, tu não vai ter nem o violão para acompanhar. Não tem Não, saída. Deixa eu falar antes com a galera que chegou um pouquinho depois aí. Boa tarde, Clarinha, Valverde, tudo bem? Não tô te vendo, Clarinha. Vê se você consegue ligar sua câmera aí. Clara, ainda não. Boa tarde, Ellen, tudo bem, minha querida? Ellen, também não consegui ouvi-la. Oi. Meu áudio tinha caído. Oi, minha Tô querida, aqui. tudo bem? Boa tarde. Tudo. Hoje foi meio corrido para você, né? Caraca, colégio, pegou um ônibus, Então, veio, correu, tananã. foi um estresse. E agora, no ônibus que eu vim, o motorista não deixou eu passar. Eu tive que pagar a passagem, porque ele não estava querendo abrir o ônibus para eu entrar. Foi Olha lá, horrível. Mas sério? aqui, Mas você tô estava aqui. uniformizada. Tava. Tava uniformizada, tava com documentação, mas ele não quis abrir. Eu tive que pagar a passagem. Que vacilo, que vacilo. Eu tô super estressada. Nada, eu te entendo, fica tranquila. Aguenta aí, tá? Já já você vai olhando a trigonometria que com certeza vai te deixar mais feliz e contente e relaxada, tá bom? Já já eu te chamo para me ajudar no quadro, tá? Beleza. Galera, Clarinha, resolve sua câmera aí, Clarinha. Ainda não estou te vendo nem te ouvindo, hein? Galera, então, eu tô zoando, tá? Ninguém precisa cantar essa música, não. Eu também tenho vergonha. Mas ajuda a ensinar as crianças. Mas eu geralmente, eu quando ensinava pra galera, eu fazia um rap. Eu fingia que eu tava fazendo um rap. Que aí eu fazia só rima, né? Um, dois, três, três, dois, um, tudo sobre dois, raiz em cada um, tananana, sacou? É bom um certo ritmo pra você gravar. Agora, é claro que, na real, galera, isso vai ficar no sangue daqui a pouquíssimo tempo, tá? Daqui a pouquíssimo tempo você vai abrir a tabelinha, que é o que eu faço hoje em dia, né? Divide ela em três partes. Tem gente que faz alguns valores, os valores na horizontal, tem gente que faz os valores na vertical, né? Mas basicamente, deixa eu dar um espaço maior porque tem frações aqui. Tem que ter 4 espaços, né? Tá. 30, 45 e 60 são os ângulos notáveis, são os ângulos importantes que mais aparecem, né? E aí, para valor de seno, cosseno e tangente, eu faço assim, tá? Eu faço de cima para baixo. 1, 2, 3. Na coluna do lado. 3, 2, 1. Tudo sobre 2, raiz em cada um. Ou raiz em quem não for um. Tanto faz, porque. E foi mal, pessoal. Ok, pessoal? Raiz de um é um mesmo, né? Se você fizer raiz de um aqui, vai dar um mesmo. Não precisa nem botar. Raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. Raiz de um sobre 2 é um mesmo, né? E a tangente? A tangente, galera, eu gosto de gravar assim porque tem tudo a ver com a definição, com a fórmula. A tangente, ela é a divisão do seno pelo cosseno. Então, quando você divide esse valor por esse, ó, vai dar meio dividido por raiz de 3 sobre 2, ó. Repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Dá para cortar 2 com 2, vai ficar 1 em cima e raiz de 3 embaixo. E você dá uma racionalizada, tá? Multiplicando por raiz de 3 embaixo e em cima. Vai ficar raiz de 3 sobre 3. Ok?
ok? Tangente de 45 graus, ah lá, é a divisão do seno pelo cosseno. O seno é raiz de 2 sobre 2. O cosseno também. Pô, um número dividido por ele mesmo dá 1. Ah lá, o que a gente já tinha sacado, que geralmente ele vai aparecer dentro de um triângulo retângulo que tem um ângulo de 45 e um cateto vai ficar igual ao outro. Claro, então, que o valor do seno vai ser igual ao valor do cosseno. E claro que a tangente, que é a divisão de um cateto pelo outro, quando os dois são iguais, acaba dando 1. Um cara dividido por ele mesmo dá 1. Beleza, meus queridos? E aqui também, ó, se você dividir o valor do seno pelo valor do cosseno, ó, raiz de 3 sobre 2 dividido por meio, ah lá, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, tchum, tchum, sobra só raiz de 3, ah lá, pronto. E tem gente que dá só uma decoradinha na tangente, tá tudo certo também, tá? Já já isso vai entrar no seu sangue, se é que já não está. O certo era já estar correndo nas veias. O certo é a gente já ir para a prova, simulado de trigonometria, já com isso no sangue, tá? E aí, pessoal, só mostrando um pouco de onde vem toda aquela brincadeira, né? Do porquê que o seno é meio. Olha lá, aquilo que eu mostrei para vocês, né? Quando você procura o seno de 30, você encontra meio, porque sempre que um triângulo retângulo tiver um dos ângulos de 30 graus, esse cateto oposto valerá a metade da hipotenusa. Se a hipotenusa vale x, esse cara vale x sobre 2. E por que o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2? Porque o cateto adjacente vai valer sempre a metade vezes raiz de 3. Por isso que dá raiz de 3 sobre 2 vezes, tá? Seja qual for o valor x, sabe? Entendeu o que eu quis dizer aqui? Tipo assim, se a hipotenusa for 10, eu já sei que se o ângulo é 30 graus, o cateto valerá 5. O oposto ao 30 graus. E o adjacente? 5 raiz de 3. Para todos os triângulos essa ideia vai valer? Todos os que tiverem 30 graus e forem retângulos? Sim, vai valer. É por isso que o seno de 30 é meio e o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Beleza? E a tangente? Raiz de 3 sobre 3. Se você dividir isso por isso, vai dar raiz de 3 sobre 3. Ó. Ah lá. Ah lá. Aí você racionaliza. Ah lá. Ah lá. Certo, meus queridos? Foi até aí? Todo mundo está comigo até aí? Alguma coisa aí que ficou, que você ainda está inseguro? Bem o basicão, né? Tô pegando do basicão, né? Então a resposta desse número 1 era a letra D, tangente. Número 2, em um triângulo, em um triângulo retângulo, o seno de um dos seus ângulos agudos é... Ah, isso é muito legal de falar também. Peraí, volta aqui na tabela. Peraí. Pessoal, vocês já observaram uma relação interessante que ocorre entre ângulos que são complementares? Por exemplo, 30 e 60. Notou que o seno de 30 tem o mesmo valor do cosseno de 60? Tu já notou isso na tabela? Aqui. E o cosseno de 30 é o mesmo valor do seno de 60. Que coisa, né? Sempre que dois ângulos, vou botar aqui, se alfa e beta são complementares, ou seja, na prática, se a soma desses caras dá 90 graus, o seno de um deles será igual ao cosseno do outro. Sacaram, galera? Em forma matemática aí, ó. Sejam alfa e beta, dois ângulos complementares, caras cuja soma dá 90. Se você tiver o seno de um deles, tu já sabe que é o mesmo valor do cosseno do outro. Por exemplo, 30 e 60 graus somados eles dão 90, certo? Quanto é o seno de 30? Meio. Quanto é o cosseno de 60? Meio também.
Quanto é o cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2. Quanto é o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. Também fica valendo que o seno de beta é igual ao cosseno de alfa, tá? Tá? Por que disso, galera? Por que disso? Olha para o triângulo retângulo. Vamos fazer o alfa e o beta aqui. Sei lá, digamos que o alfa esteja aqui embaixo e o beta esteja aqui em cima, os outros dois ângulos. Se você calcular o seno... vamos botar letrinhas aqui também, né? Bonitinhas, né? ABC. Pronto. Quer dizer, o correto pelo desenho geométrico, seria o A ser aqui, né? Ah, tanto faz, né, galera? Tanto faz, né? Você já sabe, ABC, tá? Se nós formos calcular o seno do ângulo alfa, quem é o seno do ângulo alfa? É o cateto oposto ao alfa, que é o B, sobre hipotenusa, que é o A. Certo, turma? A definição de seno é isso. Cateto oposto sobre hipotenusa, tá bom? Tá bom? Agora, cuidado, porque se você olhar para o B e fizer o cosseno de B, quem é o cosseno de beta, que eu quero dizer, né? O cosseno é o cateto adjacente, ou seja, o cara que está colado ao beta, que ajudando a formar o beta, dividido pela hipotenusa. Ah lá como é que deu a mesma coisa. Estão vendo por que o seno de um é igual ao cosseno de outro, quando eles são complementares? Claro que alfa e beta aqui são complementares, porque se um dos ângulos já é 90 graus, a soma dos outros dois será 90 graus também, para que dê a soma interna toda de 180, né? Estão me acompanhando, galera, na discussão? É por isso que o seno de um é igual ao cosseno do outro, porque você pode imaginar esses caras complementares como se estivessem dentro de um triângulo retângulo. E claro que o que é cateto oposto para um é cateto adjacente para o outro. Tipo o ladinho B aqui, ó. Para o alfa, ele é cateto oposto. Se tu fizer seno de alfa, é B sobre A. Mas para o beta, ele é cateto adjacente. Se tu fizer cosseno de beta, ele também é B sobre A. Estão vendo, galera? Por isso que acontece essa relação entre o ângulo de 30 graus e o ângulo de 60 graus aqui, ó. O seno de um é igual ao cosseno de outro. Ah, e acontece com o próprio 45 graus, que é complementar dele mesmo. Por isso que o seno de 45 é igual ao cosseno de 45. Olha lá, eles são iguaizinhos. Porque ele também vale, né, essa ideia para ele, né? Olha lá. É o caso do triângulo retângulo isósceles, que também tem 45 e 45 nos lados. Claro que vai ser tudo igual, por isso que o seno de um é igual ao cosseno do outro. Raiz de 2 sobre 2 dos dois lados. Certo, galera? Sei que ficou uma bagunça nessa tabela, mas eu já sei que isso é revisão. Vocês já têm essa tabela aí, desenhem ela aí, façam as... Já sabiam disso? Quem já sabia disso aqui, levanta a mão. Ninguém sabia, a não ser a Ellen. Claro, a Ellen já está no primeiro, segundo, terceiro... Caraca, Ellen, tu já está no terceiro ano? Meu Deus, como passou rápido, Ellen! Para mim foi ano passado que tu estava no 9º ano no Alumnus. Voou, né? Voou. Tudo bem. Meus queridos,